Boa noite a todos, caríssimos irmãos. Hoje eu vou dar continuidade à introdução do livro de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Item 3. Peço a Deus Todo-Poderoso, peço a Nosso Senhor Jesus Cristo, peço ao Divino Espírito Santo de Deus, peço a todos os anjos e arcanjos e a todos os espíritos de luz que Deus permite vir nos ajudar, para que possam me ajudar todos os meus familiares, meus amigos, ajudar todos os ouvintes, seus familiares e amigos, curar quem estiver doente, ajudar a resolver problemas judiciais e contendas familiares, enfim, que essa leitura possa ser uma luz nas nossas vidas. Introdução, item 3, notícias históricas. Para bem compreender certas passagens dos Evangelhos, é necessário conhecer o valor de várias palavras que neles são empregadas com frequência e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judaica dessa época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, frequentemente foram mal interpretadas e, por isso mesmo, deixaram uma espécie de incerteza. A compreensão do seu significado explica, por outro lado, o sentido verdadeiro de certas máximas que parecem estranhas à primeira vista. Samaritanos. Depois do cisma das 10 tribos, Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída por várias vezes, ela foi, sob os romanos, a sede da Samária, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, dito o Grande, a embelezou com suntuosos monumentos e, para agradar Augusto, deu-lhe o nome de Augusta, em grego Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda, datada da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que afastavam todas as relações recíprocas. Os samaritanos, para tornar-se a cisão mais profunda e não ter que ir a Jerusalém na celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram certas reformas. Eles não admitiam senão o Pentateuco, contendo a lei de Moisés, rejeitando todos os livros que lhe foram anexados depois. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebreus da mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, por isso mesmo, desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por único princípio a divergência das opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem a mesma origem, eram os protestantes daquela época. Encontram-se ainda hoje samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Nápoles e Jaffa. Eles observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e não contraem aliança senão entre eles. Muito importante isso aqui, é um estudo muito profundo e importante.
Agora eu vou falar dos nazarenos, nome dado na antiga lei dos judeus que faziam voto, seja pela vida, seja por um tempo, de conservar uma pureza perfeita. Eles se obrigavam à castidade, à abstinência de álcool e à conservação da sua cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Então vamos lá. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Este foi também o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, que da mesma forma que os ebionitas, dos quais ela adotava certos princípios, misturava as práticas do mosaísmo com os dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no IV século. Os publicanos. Assim se chamavam na antiga Roma os cavaleiros arrematantes das taxas públicas, encarregados do recolhimento dos impostos e das rendas de toda a natureza, seja na própria Roma, seja em outras partes do império. Eles eram análogos aos arrematantes de impostos gerais do antigo regime da França, e tais como existem ainda em certas regiões. Os riscos que eles corriam faziam fechar os olhos sobre as riquezas que frequentemente adquiriam e que em muitos eram o produto de exações e de benefícios escandalosos. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos aqueles que tinham a administração do dinheiro público e aos agentes subalternos. Hoje esta palavra se torna em mau sentido para designar os financistas e agentes de negócios pouco escrupulosos. Disse algumas vezes, ávido como um publicano, rico como um publicano, para uma fortuna de origem desonesta. Da denominação romana foi o imposto o que os judeus aceitaram mais dificilmente e o que mais causava maior irritação, dando origem às várias revoltas e transformando-se numa questão religiosa, porque os olhavam como contrário à lei. Formou-se mesmo um partido poderoso, à frente do qual estava um certo Judas, dito o Gaulonita, que tinha por princípio a recusa do imposto. Os judeus tinham, pois, horror ao imposto e, por consequência, a todos aqueles que estavam encarregados de recebê-lo. Daí sua aversão pelos publicanos de todas as categorias, entre os quais poderiam se encontrar pessoas muito estimáveis, mas que, devido à sua função, eram desprezadas, assim como aqueles que com eles conviviam e que eram confundidos na mesma reprovação. Os judeus mais importantes acreditavam comprometer-se, tendo com eles relações de intimidade. Agora eu vou falar sobre os portageiros. Os portageiros eram os cobradores de baixa categoria, encarregados principalmente de arrecadação dos direitos à entrada nas cidades. Suas funções correspondiam aproximadamente às dos guardas, alfandegários e dos recebedores de barreira. Eles sofriam a mesma reprovação aplicada aos publicanos em geral. É por essa razão que no Evangelho encontra-se frequentemente o nome de publicano unido ao de gente de má vida. Essa qualificação não implicava na de debochadores, de debochados e de pessoas de honra duvidosa. Era um termo de desprezo.
sinônimo de pessoas de má companhia, indignas de conviverem com pessoas de bem. Os fariseus. Do hebreu, parash, divisão, separação. A tradição formava uma parte importante da teologia judaica. Ela consistia na coletânea das interpretações sucessivas dadas sobre o sentido das Escrituras e que se tornavam artigos de dogma. Era sempre os doutores objeto de intermináveis discussões, o mais frequentemente sobre simples questões de palavras ou de forma, do gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nascerem diferentes seitas que pretendiam ter, cada uma, o monopólio da verdade. E, como acontece quase sempre, detestando-se cordialmente umas às outras. Coisa que acontece até hoje, né, gente? Eu acho assim um absurdo uma igreja cristã repudiar a outra. Se você acredita em Cristo e a outra igreja é de uma outra denominação e acredita em Cristo também, se você maltratar aquela igreja, está maltratando a casa de Deus, a casa de Jesus. Então, nós temos que ter respeito por todas as religiões cristãs, se somos cristãos, é claro, né? Porque o kardecismo é cristão, os evangélicos são cristãos, os católicos são cristãos, tanto os romanos como os católicos paradoxos, né? Que segundo um vídeo que eu vi hoje de um padre na cidadezinha de Sobradinho, em Brasília, recebe o espírito do Frei Fabiano de Cristo, onde temos uma casa aqui perto, em São Paulo, em Veleiros, que atende, e essa casa, esse centro, essa casa de orações tem o nome do Frei Fabiano de Cristo, e foi interessantíssimo. Você pode procurar na internet sobre espiritismo, padre médium. Você vai encontrar vários, não tem um só, tem muitos. E eu, por ser uma médium também, eu já pude prestar atenção hoje, frequentando as igrejas evangélicas, e eu pude perceber que há pastores que também são médiums, e isso é muito bom, é muito importante, porque na minha singular ignorância eu acredito que Jesus era espírita, porque há um momento onde Jesus fala que se você não nascer de novo, não chegará ao reino dos céus. E aí a pessoa que estava próxima pergunta, mas a pessoa vai ter que entrar de novo no ventre de sua mãe? E ele diz não. Enfim, eu não me lembro direito a passagem, mas é só vocês procurarem na Bíblia, no Novo Testamento, que vão encontrar. E eu soube hoje, através desse padre que recebe o espírito iluminado do Frei Fabiano de Cristo, que na Bíblia, como eles não sabiam explicar o que era reencarnação, eles tiraram essa palavra, reencarnação. Aprendi muito hoje. Não sei se eu já falei para vocês em algum momento, mas eu acredito que sim. Eu estou muito doente já há mais de 2 anos, devo estar aí cumprindo com alguma expiação de algum erro que eu cometi, e eu ainda não consegui voltar ao trabalho. E as primeiras leituras que eu consegui fazer depois que eu fiquei doente, depois que eu fiquei com a síndrome do pânico, foi
começar a ler a Bíblia Sagrada devagarzinho, e agora estou podendo ler mais, não tanto quanto há 2 anos e meio atrás, mas estou conseguindo ler um pouco. Isso me ajuda bastante, porque a leitura é tudo para mim. E então vocês podem procurar nas redes sociais, no YouTube, sobre padres, médiuns, pastores, médiuns. Nós tivemos não só o relato de um amigo padre do Chico Xavier, como outros padres que foram até lá só para conhecer o Chico, pela nobreza do Chico. E uma coisa que eu fiquei muito feliz é que quando eu assisti o primeiro filme do Chico, eu infelizmente não tive a oportunidade de conhecer o Chico em vida, só conheço parte da história dele, e quando eu vi o filme, eu fiquei muito triste do Chico ter crescido sem a mãezinha dele, que ele tanto amava. Depois perdeu a madrasta, que também era uma segunda mãe para ele. E hoje o Padre Miguel, que recebe o Frei Fabiano de Cristo, aliás, o próprio Frei Fabiano de Cristo disse que quando o Chico morreu, quando o Chico fez sua passagem, a colônia para onde ele foi e onde ele toma conta até hoje, até ele reencarnar novamente, fez festa para recebê-lo, e a primeira coisa que ele fez foi poder abraçar a mãezinha dele. Isso me deixa emocionada, porque o Chico, já velhinho, eu vi reportagem dele com saudades da mãe. Não só ele, meu pai também, minha mãe, quando falavam na mãe que havia falecido quando eles ainda eram pequenos, eles se lembravam com muita saudade, né? E então fiquei super feliz só de ter assistido aquele vídeo e saber que o Chico pôde abraçar a mãezinha dele quando chegou no céu. É maravilhoso, é fantástico. É simplesmente assim sensacional. Eu fiquei muito feliz. Bom, continuando aqui, meus irmãos, entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hileu. Então vamos lá. Os fariseus, que teve como chefe Hileu, doutor, ele era doutor, nasceu na Babilônia, e foi fundador de uma escola célebre, onde se ensina que a fé não era devida senão às Escrituras. Sua origem remonta aos anos 180 ou 200 anos antes de Jesus Cristo. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob Hircânio, soberano pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Entretanto, este último, tendo-lhes restituído suas honras e seus bens, eles recuperaram seu poder, que conservavam até a ruína de Jerusalém, no ano 70 da era cristã, época na qual seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Jesus, quando vivo, quando expulsou os comerciantes do templo, avisou que aquele templo seria destruído, assim como foi. Os fariseus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis observadores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, eles afetavam uma grande severidade de princípios, mas sob as aparências de uma devoção meticulosa. Escondiam costumes dissolutos, muito orgulhoso e, acima de tudo, uma paixão excessiva de dominação. A religião era, para eles,
antes um meio de subir do que o objeto de uma fé sincera. Eles não tinham senão as aparências e a ostentação da virtude, mas com isso exerciam uma grande influência sobre o povo poderoso de Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos faziam profissão de crer, na providência, na imortalidade da alma. Os fariseus já acreditavam na imortalidade da alma, na eternidade das penas, isso é importante, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que estimava antes de tudo a simplicidade e as qualidades de coração, que preferia na lei o espírito que vivifica, a letra que mata, se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia. Jesus fez muito isso, aliás, Jesus veio para nos ensinar o que é o verdadeiro amor, o que é a verdadeira fé, e por conseguinte fez deles inimigos obstinados. Por isso aliaram-se aos príncipes dos sacerdotes para amotinar o povo contra ele e fazê-lo perecer. Então, um povo que deveria estar ao lado de Jesus, por ignorância, acabaram ficando contra Jesus. Se eles tivessem ficado do lado de Jesus, talvez não tivesse acontecido tantas tragédias. Os escribas, nome dado no princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam ao povo. Eles faziam causa comum com os fariseus. Olha só, os escribas depois, interpretando a lei de Moisés, acabavam se confrontando com os fariseus. Eles faziam causa comum com os fariseus, dos quais partilhavam os princípios e a antipatia contra os inovadores. Por isso, Jesus os confunde na mesma reprovação. Certo? Bom, queridos amigos, fico por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado da leitura, tá? Se eu não fizer a leitura da introdução, vocês vão entender pouco, e a introdução de qualquer livro é de extrema importância. Fique com Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Graças a Deus.